gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática do 8º ano. Eu sou a professora Fabiane, essa é a nossa aula de número 6 e hoje nós vamos falar sobre dízimas periódicas e fração geratriz. Acompanha comigo no slide. Vamos falar então, nesse primeiro momento, sobre os tipos de dízimas periódicas. Bom, mas o que são dízimas periódicas, professora? Eu esqueci o que é isso, eu não lembro mais. Ah, sabe quando a gente faz uma divisão na calculadora, que aparece um número que parece que nem cabe todo dentro da calculadora? Um número que se repete, se repete, se repete infinitas vezes. Muito bem, isso aí indica que nós temos uma dízima periódica. Esse número ele se repete infinitamente, né? Lá depois da nossa vírgula. Vamos ver então os tipos de dízimas periódicas. Elas podem se dividir em simples ou compostas. Vamos entender como é que funciona cada um desses tipos? Então falaremos agora sobre as dízimas periódicas simples. Então as dízimas elas são chamadas de simples quando apresentam a parte inteira antes da vírgula e após a mesma apenas algarismos que se repetem. Vejamos alguns exemplos. Observe aí primeiramente o número 1,565656, né? Observem que o número 56, ele se repete infinitamente. Portanto, ele representa o período dessa dízima. Então, o período é aquele número que se repete infinitamente. E o que seria a parte inteira? Seria esse número que aparece antes da nossa vírgula. Então, neste caso, seria o número 1. No exemplo 2, nós temos o número 0,4444, né? Então, quer dizer que o número 4, ele se repete infinitamente. Portanto, ele será o período dessa dízima. E quem será a parte inteira? O número que aparece antes da vírgula, o número 0. Muito bem. E no exemplo 3, nós temos o número 0,312, 312, 312. Neste exemplo, o número 312 se repete infinitamente. Portanto, ele é considerado o período dessa dízima. E a parte inteira seria o número que aparece antes da vírgula, ou seja, o número 0. Saiba que podemos representar uma dízima periódica com uma barrinha em cima do período também. Como, por exemplo, se tivermos o número 0,565656, ele também pode ser representado desta forma. Observe que a barrinha aparece apenas em cima do período. Muito bem. Muito bem, queridos. Falaremos então agora sobre dízima periódica composta. Vamos entender o comportamento dessa dízima. As dízimas são chamadas de compostas quando apresentam a parte inteira antes da vírgula e após a mesma aparece lá um anteperíodo, ou seja, entre a vírgula e o período existe um número que não se repete, conhecido como parte não periódica ou até mesmo anteperíodo. Vejamos alguns exemplos. No exemplo 1, nós temos o número 0,2454545. Observem aí que o número 45 é o período, já que é ele que se repete infinitamente. E o número 2 seria o nosso anteperíodo, é ele que está posicionado entre a vírgula e o período. No exemplo 2, nós temos o número 1,3999999. Observem neste caso que o número 9 representa o período e o número 3 seria o nosso anteperíodo, que é exatamente o número que se encontra posicionado após a vírgula e antes do período. Muito bem. Então, atenção! Toda dízima periódica, ela possui uma fração que lhe deu uma origem, chamada de fração geratriz. Na aula anterior, nós vimos que toda fração ela pode ser transformada num número decimal. Agora, nós faremos a operação inversa, né? Nós temos um número decimal, que neste caso é uma dízima periódica, e pretendemos encontrar a fração que o gerou, chamada de fração geratriz. Então, vamos entender como é que isso pode acontecer. A fração geratriz é aquela que dá origem, né? Uma dízima periódica, como eu falei anteriormente. Então, aqui nós vamos dar dicas de como achar as frações geratrizes de dízimas periódicas simples e de dízimas periódicas compostas de uma forma que fique bem prática para você. Veja o exemplo. Nós temos o número
3 sobre 9, ou 3 nonos, que é igual a 0,33333 infinitamente, e isso é considerado uma dízima periódica simples. Vamos encontrar, então, a fração geratriz de uma dízima periódica simples? Vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Veja o exemplo. Observem aí que nós temos, primeiramente, que observar a parte inteira e o período. Observe que se unirmos a parte inteira com o período dessa dízima, nós teremos o número 0,3, né? Basta colocarmos a parte inteira do lado esquerdo e o período do lado direito. 0,3 é igual ao próprio número 3, então por isso que aí só aparece o 3. E aí nós faremos a parte inteira e o período menos a parte inteira do nosso número, que é apenas o 0. Por que o número 9, professora? Porque quando nós temos apenas um algarismo no período, no denominador vai ficar sempre o número 9. Se nós tivéssemos 2 algarismos no período, nós colocaríamos no denominador o número 99. Então, fazendo essa diferença, essa subtração, nós temos um resultado igual a 3. 3 sobre quem? 3 sobre 9. Com isso, encontramos a nossa fração geratriz. Vamos ver um outro exemplo? Observe comigo o número 2,13, que se repete infinitamente. Observe que se unirmos a parte inteira e o período, teremos o número 213. Bom, nós pegaremos este número e faremos a subtração 213 menos a parte inteira, que é representada pelo número 2. Observe que no denominador nós utilizaremos o número 99, pois o nosso período é representado por 2 algarismos, então colocaremos 99. Fazendo essa subtração, nós temos igual ao número 211, 211 sobre 99. Essa é a nossa fração geratriz da dízima periódica apresentada. Mas como é que eu faço a fração geratriz de uma dízima periódica composta? Até agora nós só vimos as simples. Vamos ver? Olha no exemplo, nós temos aí o número 1,45555. Observe que isso representa uma dízima periódica composta, pois nós temos um anteperíodo que aparece depois da vírgula, que é o número 4. O que a gente vai fazer? Nós vamos pegar todos os números que não se repetem, no caso o 1 e o 4, e vamos juntá-lo ao período. Então, juntando o número 1, o número 4 e o número 5, que representam o período, teremos o número 145. E faremos a subtração, a diferença, né, pelo número que não se repete. Ou seja, apenas o número 14, né? Nós temos o algarismo 1 e o algarismo 4, que representam os números que não se repetem. Muito bem. E o que eu vou colocar embaixo, professora? Bom, se no meu período tiver só um algarismo, então eu vou colocar o número 9. Se tiver 2 algarismos, eu vou colocar 99. Neste caso, eu tenho um algarismo só no meu período, então eu vou usar o número 9. Só que eu não usarei apenas ele, eu usarei alguém ao lado dele também. Então eu vou observar o algarismo que não se repete. Observe que nós temos um algarismo que não se repete depois da vírgula. Portanto, eu utilizarei ao lado do 9 o número 0. Então, faremos a subtração de 145 menos 14, que é igual a 131, como aparece na tela, sobre 90. Essa é a nossa fração geratriz do número decimal aí apresentado, que no caso é uma dízima periódica composta. Observem que na fração geratriz, embora tenhamos encontrado a fração, vocês podem também encontrar uma fração equivalente quando esta fração puder apresentar uma simplificação. E a fração equivalente, ela também será uma fração correspondente a essa dízima periódica. Vamos acompanhar mais um pouquinho no nosso slide? Faremos uma retomada agora. Lembre-se, o que a gente estudou hoje? Hoje nós estudamos sobre as dízimas periódicas simples e compostas, não foi? Que é a forma de classificação dessas dízimas. E estudamos também que todas as dízimas, simples ou compostas, sempre possuem uma fração geratriz que as representa. Muito bem. Então, esse foi o conteúdo da nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido.
e que vocês consigam exercitar melhor de acordo com o que o professor passar para vocês nas atividades. Para acessar a nossa aula, acesse ao nosso portal Eduque e seja sempre bem-vindo às próximas aulas. Fiquem com Deus e até mais!